Que Deus abençoe, povo de Deus. Aceitem a paz do Senhor Jesus. Desde que vos fala seu irmão em Cristo, Wagner Marins. Quero convidar você neste momento para estar lendo a palavra de Deus. A primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, quando diz a Bíblia Sagrada: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Amém? Amantíssimo e eterno Deus, soberano e eterno Pai que está no céu, neste momento de oração, ó Deus, pedimos que o Senhor venha abrir os nossos olhos, o nosso entendimento para a Tua santa palavra, que essa pessoa que ouvirá esta mensagem neste momento, ela possa entender o significado desta palavra, o significado da apostasia que fala na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, na 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 1, 2 e 3. Que o Senhor possa, Deus, abrir a mente desta pessoa, abrir o nosso entendimento, para que possamos aprender mais e mais sobre a Tua palavra, em nome de Jesus. Muito bem, nós vamos falar neste momento sobre a apostasia. Primeira coisa que precisamos entender: nesta atualidade, muitos estão apostatando da fé genuína em Jesus Cristo, por falta de ensino das Escrituras Sagradas. O que leva à apostasia? O que precisamos entender primeiro? O significado de apostasia. Apostasia significa abandono premeditado e consciente da fé cristã. A apostasia não é o ato de sair de uma denominação, mas é o ato de se afastar, é o ato de afastamento de Cristo. O que leva à apostasia? Nós vamos entender neste momento o que leva à apostasia. Lemos versículos 1, 2 e 3. A apostasia. A igreja em Éfeso estava sob ataque dos falsos mestres. Paulo não se omitiu nem se intimidou diante deles, mas com coragem e ousadia combateu os ensinos heréticos que estes disseminavam. Ele tomou todas as providências necessárias para coibir a ação maligna. Paulo foi incisivo ao advertir Timóteo para que ele doutrinasse a igreja em Éfeso, a fim de que os irmãos não viessem apostatar da fé. Ou seja, ainda que os falsos mestres estivessem vindo contra a igreja, Paulo advertiu a Timóteo para que não ficasse calado e viesse a pregar com autoridade. Falamos sobre apostasia e seu significado, que significa abandono premeditado e consciente da fé cristã. Sabemos que no Antigo Testamento foram muitas as apostasias cometidas pelos israelitas. Para Deus, a apostasia é vista como um adultério espiritual, ou seja, a pessoa quebra a sua aliança, quebra o seu pacto, quebra o seu voto que fez com Deus. 2. Doutrinas de demônios, versículo 2. Os falsos mestres eram e continuam sendo uma ameaça para a igreja de Cristo. Há uma igreja, por exemplo, na América Central, cujo líder e fundador dizia ser Jesus Cristo. Esse falso Cristo faleceu há pouco tempo. Na igreja que ele fundara, um dos símbolos mais importantes é o número 666, a quem atribui a perfeição e santidade. Quando a palavra diz
que tal número é o símbolo da besta ou o anticristo. Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Isso é o exemplo de doutrina de demônio. O líder precisa estar atento e alerta às suas ovelhas quanto a essas doutrinas. Versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Ou seja, muitos pregavam, já estavam pregando, dizendo que era uma verdade, e levavam muitas e muitas pessoas após esta palavra, mas contrária à palavra de Deus. Versículo 3, espíritos enganadores. Os falsos mestres eram mentirosos e faziam de tudo para que os crentes da igreja em Éfeso seguissem os espíritos enganadores. Sabemos que Satanás é enganador. Ele procura de todas as formas iludir os crentes, a fim de que eles abandonem a fé verdadeira. Atualmente, temos visto a atuação de muitos espíritos enganadores, e a internet tem contribuído para disseminar muitas heresias e enganar muitos que são fiéis ao Senhor. Uma das doutrinas malignas que se tornou comum nos tempos atuais é a desvalorização do casamento heterossexual entre homem e mulher, enquanto o casamento entre homossexuais vem sendo incentivado pelos meios de comunicação, ou seja, o mundo indo contrário à palavra de Deus, o mundo indo contra a palavra do Senhor. Desde os períodos dos apóstolos, a apostasia estava presente e com o passar do tempo foi se intensificando, porque já o ministério da justiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. A apostasia surge quando uma pessoa não tem em seu coração. A apostasia surge quando uma pessoa não tem o seu coração voltado para Deus, deixa de ouvir a voz de Deus, apesar de conhecer a verdade. Muitos, apesar de conhecer a verdade, preferem bater na tecla, bater naquela tecla e rejeitar. Apesar de conhecer a verdade, o apóstata, ele prefere rejeitar e prefere acreditar numa mentira. O seu coração fica cego, não há mais uma fé verdadeira. Como diz a Bíblia em Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vamos aprender neste momento como evitar a apostasia. Para evitar a apostasia, você precisa dedicar a sua vida a Deus e conhecer a verdade. Quem conhece a verdade também consegue conhecer uma mentira. Ou seja, se você conhece as Escrituras Sagradas, conhece a palavra de Deus, não importa quem disse o que, não importa se este ou aquele, esta ou aquela, se fulano de tal, aquele ou aquela disse isso ou aquilo, mas você está pautado, você está alicerçado na palavra de Deus, você não será enganado. Como diz Marcos, capítulo 14, versículo 38, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aquele que, pois, cuida está em pé. Olhe, não caia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Uma vez que você conhece a verdade, não importa revelações, profecias, porque quaisquer que sejam as profecias, revelações, precisam estar pautadas na palavra de Deus. E como Deus considera o que é apostasia? Um apóstata, ele vive uma fé fingida, porque ele abandonou a fé em Deus. A fé verdadeira nos leva à obediência à sua palavra. A pessoa que segue o caminho da apostasia, que negou a fé, não tem como agradar a Deus. Porque pela palavra sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie,
Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque pela graça de Deus sois salvos. Isso não vem de vós, como diz, é dom de Deus. Efésios 2, versículo 8 e 9. Não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não há extra, aquele que é superior ou melhor, inferior ou pior do que alguém, mas a fé vem pelo ouvir a palavra. E é um dom de Deus, não é nosso. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Versículo 39 também diz: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Porque o meu povo foi inclinado a desviar-se de mim, ainda que chamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Oséias capítulo 11, versículo 7. A apostasia é um sinal do momento do breve, ou seja, é um sinal dos fins dos tempos. Mas o hoje, quando meditamos os sinais que antecedem o arrebatamento, a apostasia é um desses sinais. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. A mensagem que lemos no início deste vídeo: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus capítulo 24, versículo 12. A consequência ou o perigo da apostasia. Sabemos que vivemos a promessa do arrebatamento, e para aqueles que negam a fé, não verão a glória de Deus, ou seja, não serão arrebatados. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quantas e quantas vezes, olhando nos dias de hoje, nós vemos a situação de alguns que se intitulam cristãos, se afastando da mensagem, se afastando de Deus. Querem a facilidade. E nós já explicamos várias vezes que somos contra os dois extremos, tanto aqueles que usam o evangelho para colocar peso nas costas dos outros, como aqueles que querem a facilidade de andar no evangelho. Só que o evangelho é renúncia. O evangelho é renúncia. Eu renuncio às minhas próprias vontades, renuncio o meu próprio eu, o meu orgulho, a minha exaltação, a minha soberba. Eu renuncio para estar no evangelho de Cristo. E a pergunta que se faz: a apostasia tem perdão? Para saber que tipo de apostasia não tem perdão, precisamos ler primeiro Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27. Porque esse texto dá a luz ao entendimento. Hebreus capítulo 6, versículo 4 e 6, vamos ler. Ou seja, vamos ler Hebreus capítulo 6, versículo 4 e 6. Quando diz a Bíblia: porque é impossível que os que já foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizerem participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quando eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, a linguagem dos versículos 4 e 5 descreve claramente aqueles que experimentaram a graça salvadora de Deus. E a linguagem do versículo 6 denota uma renegação completa de Cristo, ou seja, um abandono, decisivo e deliberado da fé cristã.
As pessoas descritas não são reincidentes, mas apostas. Elas não apenas se envolveram no pecado, mas denunciaram Cristo. Eles se tornaram como aqueles que crucificam a Cristo. Ou seja, uma pessoa que já teve um encontro verdadeiro com Deus, simplesmente é impossível que esta volte ao erro, ao pecado, porque ela já teve o encontro. Se o fizer, é como se ela estivesse negando a existência de Cristo, negando a existência, negando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O Espírito Santo revelou explicitamente que haverá nos últimos tempos uma rebeldia organizada contra a fé pessoal em Jesus Cristo. No Rio de Janeiro, por exemplo, existe uma lei que, se nós formos evangelizar alguém na rua e essa pessoa sentir-se ofendida, ela pode nos denunciar. Se aquela pessoa se sentir ofendida, ela pode nos denunciar, dizendo que estamos incomodando a mesma, e pode até mesmo haver prisão. Ou seja, a apostasia tem reinado no meio dos crentes, e a rebeldia organizada da fé, e muitos crentes estão indo nesta onda. Muitos crentes se desviarão da fé, porque deixarão de amar a verdade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10. E de resistir às tendências pecaminosas nos últimos tempos. Por isso, o evangelho liberal dos ministros e educadores modernistas encontrará pouca resistência em muitas igrejas. A popularidade dos ensinos antibíblicos vem sobretudo pela ação de Satanás, conduzindo suas hostes numa posição cerrada à obra de Deus. A segunda vinda de Cristo será precedida de uma maior atividade de satanismo espirituoso, ocultismos, possessão e engano demoníaco no mundo e na igreja. A proteção do crente contra tais enganos e ilusões consiste na lealdade total a Deus e a sua palavra inspiradora, e a conscientização de que os homens de grandes dons e unção espirituais podem enganar-se e enganar os outros com suas misturas de verdade e falsidade. Essa conscientização deve estar aliada a um desejo sincero do crente de praticar a vontade de Deus, João capítulo 7, versículo 17, e de andar na justiça e no temor dele. Os crentes fiéis não devem pensar que pelo fato da apostasia predominar dentro do cristianismo nesses últimos tempos, não poderá ocorrer reavivamento autêntico, nem que o evangelismo segundo o padrão do Novo Testamento não será bem sucedido. Deus prometeu que nos últimos dias salvará todos quanto invocarem o seu nome, que se separaram dessa geração perversa, e Ele derramará sobre o seu Espírito, toda a tua palavra. Meus irmãos, o que precisamos entender é que a nossa consciência, a tua consciência, te guiará à verdade de Cristo, mas é necessário que você precise estar alicerçado na palavra de Deus, para que você não venha ser enganado por falsos pensamentos. O versículo 2 fala da cauterização da mente humana. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ou seja, o indivíduo sabe que está falando mentira, sabe que está vivendo uma mentira, mas ele quer arrastar o maior número de pessoas com ele. Este é identificado como um apóstata. A consciência é o sentimento moral do ser humano. Ela nos condena quando optamos em fazer o que sabemos ser errado. Sobre isso, Paulo sugere que o tecido de uma cicatriz se formará sobre a consciência quando esta for violada de maneira persistente. Neste caso, a pessoa pode não mais sentir-se culpada, mas sem dúvida o será. Ou seja, o apóstata prega mentira, fala mentira
mas se sente como se tivesse a verdade. Mas a verdade é, meus irmãos, que é diferente o pregar a verdade, viver a verdade e estar na palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família. Este foi um breve resumo sobre a apostasia. Peço que você compartilhe este vídeo, compartilhe este vídeo de palavra, desta palavra, e numa outra oportunidade estaremos aplicando, não é verdade, no próximo vídeo sobre a apostasia. Primeira parte de apostasia, aqui no canal do pastor Wagner Marins, do Silene Marins. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se nesse canal, compartilhe este vídeo. Deus abençoe. Aqui se despede seu irmão em Cristo, Wagner Marins.